todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Guranga. Jaya Shri Shri Guru Shri Guranga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 11, os passatempos Vedana Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 125. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gauravata Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gauravata Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shunitya Gita Shandi Javana Siha Maha Vaishnavahaya Tata Shama. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Haribo! Singhadwara Dahire Chadi Sadva Vaishnavadana Kashmir Shiraliha Pati Karila Gamana. Começando a caminhar a partir do lado direito do portão do leão, que é o portão principal do templo, todos os Vaishnavas dirigiram-se rumo à casa de Kashmir. Hemakale Mahaprabhu Nijagana Sangi Vaishnave Nilila Shipatre Bahu Urange. Neste ínterim, Shri Chaitanya Mahaprabhu, acompanhado por seus associados pessoais, sentiu grande júbilo ao se encontrar com todos os Vaishnavas na estrada. Advaita Karila Prabhura Charana Vandana Acharyere Kaila Prabhu Prema Alingana. Primeiro, Advaita Acharya ofereceu orações aos pés de lótus do Senhor, e o Senhor imediatamente abraçou-o em amor estático. Premanande Raila Dunkre Parama Ashtira Samaya Dekya Prabhu Raila Kichudhira. De fato, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Advaita Acharya ficaram inquietos devido ao amor estático. Contudo, ao se dar conta do tempo e da circunstância, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu manteve-se tranquilo. Shrivasadi Karila Prabhura Charana Vandana Pratiti Karila Prabhu Prema Alingana. Depois disso, todos os devotos encabeçados por Srivasa Thakura ofereceram orações aos pés de lótus do Senhor, e o Senhor abraçou a cada um deles com um grande amor em êxtase. Eke Sava Bhakti Kaila Sambhashana Savalana Abhyantari Kaila Gamana. O Senhor, após cumprimentar cada um dos devotos, levou-os consigo para dentro da casa. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.
E aqueles que almejam ter o Shri Chaitanya Charitamrita em casa para ler diariamente, temos a boa notícia de que a BVT está imprimindo novamente o Shri Chaitanya Charitamrita. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, os passatempos do Sr. Ramachandra, verso 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tato Nishkramya Lankarya. Tato Nishkramya Lankarya. Yatu Dhanya Sahasrasa. Yatu Dhanya Sahasrasa. Mandodarya Samantatra. Mandodarya Samantatra. Prarudantya Upadravam. Prarudantya Upadravam. Tato Nishkramya Lankaya. Tato Nishkramya Lankaya. Yatudanya Sahasrasa. Yatudanya Sahasrasa. Mandodarya Samantatra. Mandodarya Samantatra. Prarudantya Upadravam. Prarudantya Upadravam. Tato Nishkramya Lankaya. Yatudanya Sahasrasa. Mandodarya Samantatra. Prarudantya Upadravam. Tato Nishkramya Lankaya. Yatudanya Sahasrasa. Mandodarya Samantatra. Prarudantya Upadravam. Tato Nishkramya Lankaya. Tato Nishkramya Lankaya. Yatudanya Sahasrasa. Yatudanya Sahasrasa. Mandodarya Samantatra. Mandodarya Samantatra. Prarudantya Upadravam. Prarudantya Upadravam. Tradução, vamos repetir, por favor. Em seguida, encabeçadas por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha, saíram de Lanka, chorando continuamente. Elas aproximaram-se dos cadáveres de Ravana e de outros Rakshasas. Verso 25. Swan Swan Bandhum Pariswadya
Lakshmane subirarjitam Rudho suswarantina Dhanantya atmanam atmana. Tradução, vamos repetir. Golpeando seus seios, aflitas, porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana. As mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choraram agoniantemente. E seus gemidos sensibilizavam a todos. Verso 26. Hatasma vayanatha lokarava naravana kanyayat charanam lanka tadvihina pararjita. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó meu Senhor, ó Mestre, foste um problema para os outros, e portanto, eras chamado Ravana. Mas agora, que foste derrotado, também fomos derrotadas, pois sem ti o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. E em quem ele se refugiará? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A esposa de Ravana, Mandodari, e as outras esposas dos Rakshasas sabiam muito bem quão cruel Ravana fora. A própria palavra Ravana significa aquele que causa lágrimas nos outros. Ravana continuamente causava problemas aos outros. Porém, quando suas atividades pecaminosas chegaram ao máximo, culminando nos problemas que ele causou a Sita Devi, ele foi morto pelo Senhor Ramachandra. Narayana namaskritya naranchaiva narottam devim saraswati vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kalat Mahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinapadu Jagat Pati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tato nishkramya lankaya yatudanya sahasrasha mandodaya samtatra parudantya upadravam. Em seguida, encabeçadas por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha saíram de Lanka. Chorando continuamente, elas aproximaram-se dos cadáveres de Ravana e de outros Rakshasas. Então, isso é muito natural, né? Qualquer esposa casta, independentemente de quem seja seu esposo, sente uma grande perda quando perde seu amo, seu mestre. Porque é assim que uma esposa deve ver seu esposo. Né? Tanto é
próximo verso, eles vão falar justamente isso, né? No próximo verso, que tem o significado: oh, mestre, oh, meu Senhor, e agora? Então isso é muito natural e isso é um bom exemplo. Isso é um bom exemplo de que a mulher tem que ser completamente apegada, obediente, serva, espontânea, que por amor quer ver seu esposo tranquilo, bem, para que ele possa cumprir com os deveres, tanto de dharma materiais, para que ele tenha tranquilidade para isso, como quando é o esposo ideal, que busca avanço espiritual, para que ele possa também ter paz para avançar na compreensão espiritual e assim continuar iluminando ela, que é como uma discípula dele. Isso é védico. Então nós podemos ficar surpresos, porque ele mandou Dari, a esposa do Rakshasa, a esposa do Ravana, um demônio, mas ela está desempenhando o seu papel perfeitamente. Simplesmente rendida, obediente e serva do seu esposo. E as outras esposas dos Rakshasas também. Então, a gente precisa ter visão para entender que muitas vezes, supostamente, quem deveria dar bom exemplo, quem tem tudo para estar dando um bom exemplo, dá um mau exemplo. E às vezes, quem a gente acha que, imagina os Rakshasas, esses comedores de carne, às vezes tem esposas dando um exemplo que devotas devem seguir. Devotas. Exemplo de submissão e humildade a seus esposos, embora o esposo seja caído, mas ela está desenvolvendo o papel dela. Porque o que ela tem a ver com isso? Ela vai ser gloriosa sobre todos os aspectos se ela se mantiver casta e fiel a seu esposo. Esse é o papel da mulher, essa é a posição da mulher. Então, os Vedas falam que a beleza da mulher é justamente a castidade. Assim como a beleza do Brahma, do homem, é a humildade. O devoto deve desenvolver humildade e uma esposa deve trabalhar e desenvolver a castidade. Aí dá para os dois avançarem na vida, não só materialmente, bem como espiritualmente, porque também as escrituras falam que a mulher casta, ela desenvolve um poder sobrenatural. A mulher casta se torna muito poderosa. Então, que coisa mais conveniente e mais certa do que isso? Então, isso é um exemplo a ser observado, viu? Mesmo por devotas. Golpeando os seus seios, aflitas, porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana. As mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choravam lamuriantemente, e seus gemidos sensibilizavam a todos. E uma pessoa realmente religiosa e sensível, ela se sensibiliza até mesmo com o sofrimento dos demônios. Por que não? Se alguém não se sensibilizar com o sofrimento dos demônios, ele está fora de ponto filosófico. Ele não está bem situado, não. Porque qual é a diferença de devoto e demônio, de demônio e devoto? A diferença é só comportamental e externa. Mas, essencialmente, as almas são todas iguais. Essencialmente, as almas são todas Sat e Ananda. E todas são
de ver a Sarupahaya Krishna Nityadasa. Por natureza, servos eternos de Krishna. Então, a um devoto cabe lembrar os demônios de para com isso, não acertar na vida, deixa de ser bobo. Deixa de causar sofrimento para você mesmo, porque todo sofrimento que você causa para alguém volta para você mesmo. Essa é a lei. Esse é o controle de Krishna, o controle supremo. Então, um devoto, ele fica muito sensibilizado quando ele vê qualquer um sofrendo. E não importa se é alguém degradado, caído, terrível. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse está precisando de mais ajuda ainda. Esse que tem que ser socorrido imediatamente. É essa a visão Vaishnava. É essa a proposta de Krishna para que todos nós possamos realmente entender as coisas como elas são e alcançar o caminho da perfeição. Então é isso mesmo. Ahadasmavayannata Lokaravanaravana Kanyayacharanam Lanka Pladvihina Parardita. Ó meu Senhor, ó Mestre, foste um problema para os outros. Aí, está vendo? Elas não estavam de alegres, elas estavam sabendo que, poxa, esse meu marido é um tranqueirão, mas a minha posição é continuar ajudando ele, servindo ele. O que eu posso fazer? Essa posição é muito exaltada, é muito elevado entender isso aí e agir assim. Então, na história dos Vedas, assim como existem grandes personalidades que os homens devem se inspirar nelas e seguir, os acharyas, sim, grandes personalidades como Narada, como Maharaj Yudhishthira, como tantas grandes personalidades que os homens devem se inspirar. Existem grandes personalidades em que a alma que está no corpo de mulher também deve se inspirar. Então, o próprio Sr. Ramachandra vai considerar Mandodari no nível de Sita Devi, devido a essa atitude dela. Imagine só, devido à castidade dela. Então, tem tantas mulheres que nós podemos dar como exemplo, que já que a alma quer se confundir, achar que é mulher, então siga essas grandes mulheres, né? E dentre elas, claro que ninguém mais elevada que Sita Devi, porque é expansão de Shrimati Radharani é a própria Lakshmi, deusa da fortuna, esposa de Krishna, esposa de Narayana, mas Kunti Devi, Mãe Devahuti, esposa de Kardama Muni, que embora fosse uma princesa, se manteve fiel, submissa e humildemente servindo seu esposo, que era um pobretão, Kardama Muni. E ela foi dada por seu pai, que era um Manu, né? Swayambhuva Manu. E tantos outros casos. Um caso chocante é de Gandhari, que Gandhari, só porque o esposo dela era cego, ela também passou a vida inteira com os olhos tapados, vedados, para ficar no mesmo nível que seu esposo, não se sentir superior e se manter submisso e humilde. E o rei Dhritarashtra fez muita bobagem, mas ela continuou fielmente servindo Dhritarashtra Maharaja. Não foi? E quando Dhritarashtra Maharaja se ilumina ao ouvir Vidura jogar duro com ele, instruir ele para ele sair dessa mentalidade material e procurar a perfeição, o abrigo nos pés de lótus de Krishna, servir Krishna, meditar em Krishna. Quando ele ouviu e seguiu Vidura, ele acabou se auto-incinerando com o fogo da yoga mística, quando foi
preocupado com o êxito de estar meditando em Krishna, Gandhari entrou na fogueira junto com ele, a cerimônia Sati. Ela entrou junto com ele. Não continua vivendo depois que ele abandonou o corpo. Vejam só quantos exemplos. Então, são exemplos de grandes mulheres, grandes almas, dando bom exemplo num corpo de mulher, um corpo feminino. E, Prabhu, mas aí são as grandes devotas, que devota que ela mandou dali? Devota de nada. Esposa de Ravana. Mas ela estava executando o seu dharma perfeitamente, ela estava executando o seu, aceitando com resignação e com inteligência o seu karma. O seu karma. Perfeito. Então elas viam isso. Elas sabiam que, puxa vida, esses caras não são fáceis, não Ravana e seus comparsas, os rakshasas. Ó meu Senhor, ó Mestre, foste um problema para os outros. E portanto eras chamado de Ravana. O que quer dizer isso? Né? É aquele que faz outros derramarem lágrimas. É assim, né? O demônio atrapalha muita gente. Muita gente. Mas quando as atividades pecaminosas chegam a um nível tão elevado mesmo a ponto de causar um problema comunitário, coletivo, humanitário, aí Krishna dá umas providências, porque ele já falou que ele age assim, vai entrar na essa nome, deixa eu parar com as atividades desse demônio que está causando perturbação para as pessoas inocentes, para as pessoas piedosas, para as pessoas boas, aí ele age. Mas as próprias atividades pecaminosas de uma pessoa já são a causa do seu futuro sofrimento e enredamento, a sua ida para o inferno, condições infernais. Alguém vai nascer por ser muito cobiçoso e por causa disso muito despudorado, pecaminoso e arrogante, orgulhoso, e causar sofrimento para os outros para poder desfrutar de suas conquistas, explorando os outros, passando por cima de todos. Vai sofrer. Vai sofrer. E aqui nós estamos vendo isso na prática. Mas aí aquela velha história, né? Que uma mulher inocente que está simplesmente cumprindo com o seu dharma como esposa tem a ver com isso. Então elas estão falando, mas agora que fosse derrotado, também fomos derrotadas. Pois sentir, o que vai ser de nós, né? O que vai ser do estado de Lanka, já que você é o governador de Lanka? Pois sentir, o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. Em quem? O estado, eles estão falando, se refugiar. Só que como tudo que Krishna faz é perfeito, e tem o velho ditado que diz que, os dedos das mãos são todos diferentes, não tem nenhum igualzinho ao outro. Nenhum. Então os irmãos de Ravana tinham Kumbhakarna violento, demonial mesmo. Indrajit também. Mas tinha Vibhishana, que não era demônio, que não era pecaminoso, que não queria essa vida. E assim que ele viu a situação complicada em que Ravana se meteu, porque foi mexer com a esposa de Vishnu,
a deusa da fortuna, foi raptar a Sita Devi para desfrutar dela, ele tomou partido do Senhor Ramachandra. O irmão não tinha a mesma mentalidade demoníaca, tinha a mentalidade divina. Então foi ele que deu todas as dicas de como funcionava a Lanka, onde vocês devem entrar, o que tem que fazer, onde está mais guardado, onde ele resguarda mais as suas forças, o seu exército. Vibhishana quis nem saber. Pro bem? Então esse meu irmão demônio ele que vai se lascar, porque eu vou ficar contra ele. Ficou. Mas aí a perfeição. Aqui a perfeição. Estamos ouvindo a perfeição da história. Por quê? Para entrar essa do nome na chat é dos que estão Dharma Sanstavanaya Taya Sambhavani Yuge. Então Krishna veio e acabou com aquela consciência demoníaca, aquela perturbação ali, eliminando Ravana e seus comparsas e entronou o devoto. Vibhishana passou a ser o governador de Lanka. Então elas estão se lamentando aqui agora porque elas não entendem, mas elas vão ver depois que Lanka ficou muito melhor. Aí sim, ficou nas mãos de uma pessoa sensata, no modo da bondade, piedosa, abençoada por Krishna, porque satisfez Krishna. Então ele acabou com a malandragem e recuperou a normalidade. E assim a gente vê como é importante ter uma pessoa piedosa numa família. O que dizer de ter um devoto numa família? Olha que família degradada essa. E olha o que Vibhishana fez. Vibhishana cuidou até do funeral de Ravana, de Kumbhakarna, dos seus irmãos pecaminosos. Salvou-os de ficarem numa condição fantasmal. Por quê? Porque ele realizou a cerimônia de Shraddha deles, fez tudo direitinho, como manda as Escrituras, porque se não executa essa cerimônia de Shraddha para alguém que é muito pecaminoso, e quem mais pecaminoso do que Ravana, ele tem que ir para o inferno, ele tem que ficar um tempo como fantasma. Então, aparentemente, Vibhishana tinha ficado contra o irmão dele, ou os irmãos, ou Ravana. Na verdade, ele era o único que estava fazendo bem para eles, porque se não salva ele, quem ia salvá-los dessa condição infernal de vida fantasmal? Quem? Então não adianta, gente. Nós temos que ser sensatos. A melhor coisa a se fazer nessa vida, nesse corpo, como ser humano, é aceitar Krishna, se render a Krishna, viver com Krishna. Porque qualquer outra tentativa vai ser um desastre, uma derrota. Por mais que momentaneamente pareça que eu estou saindo vitorioso, estou sendo bem-sucedido, tá? É só Krishna dando corda para o pobre coitado se enforcar sozinho. Ele vai se enforcar sozinho, com essas facilidades, com essas assim chamadas conquistas materiais. Ele só vai se dar mal. Só vai se dar mal. Porque assim, você começa com atividades demoníacas com um com o outro, com gente que tudo bem, vai. Mas aí você vai crescendo nesse caminho, você vai enfiando os pés pelas mãos cada vez mais, e aí você começa a chegar onde você vai se complicar. Quando alguém se complica? Quando alguém ofende a suprema personalidade de Deus, ou até pior ainda, uma alma rendida à suprema personalidade de Deus, Mahatma, uma grande alma, uma pessoa realmente
digno de todo respeito e admiração. Aí Krishna não perdoa, aí já foi. Aí já foi. Então, só para corroborar que isso não é nada da minha cabeça, as escrituras é o Bhagavatam, no canto 10 do Srimad Bhagavatam, capítulo 4, verso 46. Aí o Shrirani achou Brahmano, Lokamashi Shameva Chahanti Shreyansi Sadhani Busamada de Brahma. Quando alguém, não precisa nem fazer tudo isso que eles fizeram, não. Quando alguém simplesmente distrata, não dá devida atenção, negligencia uma pessoa santa, uma grande alma, ele tem a sua vida encurtada, ele vai morrer antes do tempo, morte extemporânea, ele perde toda a sua opulência, perde a sua reputação, perde os seus bens, suas posses, que por karma ele teria, e toda a sua boa fortuna, só por destratar uma pessoa santa. Imaginem só diretamente ofender mesmo. Imaginem só. Então, não vale a pena desenvolver atividades em ignorância e paixão. Deve-se tornar um sukritina, uma pessoa piedosa. Só por se tornar uma pessoa piedosa, uma sukritina, um bom cidadão de bem, gente boa, só por se tornar gente boa, já somos considerados por Krishna como grandes almas. Grandes almas, né? Já explicamos isso, já convidava de antemão, adianta Sukritina Arjuna, Artha, Jigyasu, Artati, Gyanachabharata, Shabha. Krishna falou para Arjuna que 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim. Né? E esses 4 tipos de pessoas piedosas que estão sempre se aperfeiçoando no caminho da caridade, da bondade, do respeito e admiração por Deus, mesmo quando está aflito, não se perde, busca Krishna. Mesmo quando é curioso, não se perde, busca satisfazer essa curiosidade de Krishna. Mesmo quando está em dificuldades materiais, não busca outros recursos, se abriga em Krishna. E quando quer conhecimento de Krishna, Krishna fala, todos são grandes almas, são piedosos, mas esse aí, que quer conhecimento de mim, por ser a busca da meta certa, por ser o entendimento mais completo, mais correto que existe, esse aí eu considero ele como sendo eu mesmo. Todos são magnéticos, mas esse aí eu considero como sendo eu mesmo. Aliás, isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita, Lila 4, 192, é o famoso Dikshakali Bhaktakari Atma Samarpana, Seikali Krishnatari Kari Atma Sama. Esse verso aí fala que quando alguém favoravelmente está tão introspectivo, buscando Krishna assim, que chega ao ponto de aceitar o mestre espiritual, ser iniciado, sentar numa arena de sacrifício para receber a iniciação espiritual, onde ele promete se entregar completamente para Krishna. Nesse momento que ele está na arena de sacrifício, se entregando totalmente ao serviço a Krishna, Krishna fala que ele vê esse devoto ali, Seikari Krishnatari Kari Atmasama, como eu mesmo, ele fala. Eu vejo esse devoto que está ali sendo iniciado como se essa alma que está ali, essa pessoa fosse eu mesma. Aí, de novo, ele confirma isso. De novo, ele confirma isso. Então, existe caminho mais perfeito que trilhar o caminho da perfeição, que é Bhakti Yogena Sevate, serviço transcendental amoroso a Krishna. Existe? Existe. Para que andar na contramão? Para que causar mais sofrimento para si mesmo, através do sofrimento que se causa para os outros? Isso é tudo ignorância, estupidez, burrice, na verdade. Então, para que isso? Né?
introdução do Bhagavata, que é muito direta quando fala o capítulo 1 do Bhagavata, verso 6 do capítulo 7. O filho de Drona é castigado, o filho de Dronacharya, Ashatama. Esse capítulo, o verso fala, Narto Passamam Saksha, Bhakti Yoga Madhuksaji. Lokasya Janato Vidvans, Chakritsattvata Sanhita. Esse verso fala que as misérias materiais, que na verdade não fazem parte do contexto essencial da alma, essas misérias materiais que são supérfluas para a alma, porque a alma é Satchitananda, ela é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Então essas experiências de misérias e sofrimentos são externas. Isso não é uma realidade. Então nesse verso aí, Anarto Passamam Saksha Bhakti Yoga Madhuksaji fala que as misérias materiais que são supérfluas para a alma, podem ser, são, para quem quiser, diretamente mitigadas, erradicadas, através do processo punitivo de rendição a Krishna, de serviço devocional a Krishna. Essa é a única solução para essas misérias que, na verdade, não fazem parte do nosso contexto espiritual como almas. Essa é a grande sacada. Por isso que é tão importante a gente falar para todo mundo ouvir, por isso que é tão importante a gente pregar para todo mundo aprender, por isso que é tão importante a gente também ouvir e seguir o Bhagavatam, porque fala, Sankirtana já veio aqui, já. Porque fala exatamente isso, Lokasya Janato Vidvans. Como nesse mundo ninguém sabe que a solução para todos os problemas é esse, o erudito Vyasadeva, o próprio Krishna, encarnação literária de Krishna, quem compilou todos os Vedas, teve o cuidado de fazer esse Samhita, o Bhagavatam, esse conhecimento que trata diretamente de expor essa verdade, da verdade absoluta. Vamos continuar ouvindo o Bhagavatam, seguindo o Bhagavatam. É o pessoal aqui da internet, da Rádio Hare Krishna. Porque essa é a única solução. Só o Bhagavatam nos dá essa instrução capaz de erradicar toda a nossa ignorância e todo o nosso sofrimento. Então, Srimad Bhagavatam, quem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Já. Não temos outra alternativa além de ouvir e seguir diariamente o Srila